Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra com Deus aqui no nosso coração? Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 38, que fala assim. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu Nabal, e ele morreu. Quando Davi soube de Nabal havia morrido, disse: Louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou este seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Somente até aqui. O que a gente pode aprender desse versículo aqui? Nabal recusou ajudar Davi, quando Davi estava precisando de ajuda. Com isso, com essa atitude que Nabal teve, Deus se irou. Ok? E ao mesmo tempo, Deus vingou, fez justiça pela morte, pelo insulto a Davi. Então Nabal veio a óbito. O que a gente pode aprender dessa situação aqui? O mal, ele pode vir contra você. Deus permite que o mal chegue na sua vida. Porém, o mal não pode te tocar. Você passa por dificuldades, você passa por adversidades, você aprende com elas, você desenvolve, você amadurece, ok? Porque são nas dificuldades que nós amadurecemos, que nós passamos a olhar tudo com os outros olhos, entende? Que nós crescemos como ser humano. Então, a dificuldade, ela vem para nos moldar, ok? Então, aqui, o mal pode vir contra a gente. Porém, o mal não pode tocar na gente, porque quem rege sobre nós é Deus, principalmente se você tem relacionamento com Ele. Entende? Então, aquele que tentar nos destruir, aquele que tentar destruir você, do mesmo modo que aqui, que Deus foi na vida de Davi, Deus será na sua vida. Aquele que se opuser, ou se colocar como impedimento de Deus cumprir a palavra dele, a promessa dele na sua vida, a pessoa que se colocar como impedimento, Deus vai destruir essa pessoa. Ele vai retirar essa pessoa, pode matar essa pessoa, eu não sei. Aqui, qual é o nível de investimento, de maldade que essa pessoa está fazendo contra você. Só que Deus está vendo tudo. Nós temos limitações, mas Deus não. Então, Deus está lá no trono dele, olhando para a tua vida, vendo quem são as pessoas que estão se opusendo, se colocando como obstáculos para você chegar até a promessa, ok? Estão colocando impedimentos. Deus está vendo tudo. Deus está lá, sentadinho, olhando tudo. Deus tem um modo de trabalhar interessante, que a gente, com um tempo de convívio com Ele, a gente começa a perceber. Deus é uma pessoa que Ele vai dando linha-pipa para o seu inimigo. O que a pipa faz quando a gente dá linha-pipa? Ela sobe cada vez mais alto, cada vez mais distante. Conforme você vai soltando a linha para a pipa, ela vai subindo. Cada vez mais ela é distante. Só que chega uma hora, você está lá soltando pipa, que você precisa trazer ela de volta. Então você dá um puxão para poder quebrar aquela distância, correto? Para você trazer de volta. Então é assim que Deus faz com o seu inimigo. Deus dá linha-pipa a ele. Deus deixa ele fazer o que ele quiser. Um certo limite. Ele pode fazer o que quiser com você, porém a maldade dele não toca em ti. Entende? Então ele pode fazer o investimento que quiser em você. Só que chega uma hora, no seu processo aí, e no investimento que o seu inimigo está fazendo contra a sua vida, que Deus puxa a linha dele, de uma vez só. Aí vem a queda. E ele não entende por que a vida dele estava de um jeito e parou de estar daquele jeito. Por quê? Nada mais é que Deus, literalmente, cortando a linha dele. Entende? Então, quando o inimigo vem contra ti, Deus está usando a situação para moldar você. Entende? Conforme você vai passando no seu processo ali de molde, de forjamento de Deus, e Deus vê que você está pronto, ou vê que você já não está suportando mais, e Deus já entra com misericórdia sobre a sua vida,
ok? Ele corta a linha do inimigo. E você passa a viver os planos do Senhor, em direção aos planos do Senhor, e o seu inimigo conhece o seu Deus. Entende? E todo aquele mal que ele fez contra a sua vida, como se colocou como impedimento para a sua vida, toda a semente que é de maldade que o seu inimigo plantou sobre a sua vida, de algum modo, te atrapalhando, ele vai colher tudo de volta. Mas a justiça de Deus sobre a vida dele. Entende? Então, o que Deus quer que você entenda disso aqui? Quando a gente está no nosso processo de desenvolvimento e de preparação para poder viver os planos do Senhor para a nossa vida, a gente precisa ter um único foco. Deus, Jesus e o Espírito Santo. Olhe para a sua promessa, olhe na direção da sua promessa, olhe para Deus, olhe para Jesus, olhe para o Espírito Santo e esquece que na sua vida, existem pessoas que são contra ao que Deus te entregou. Literalmente esquece. Você não precisa se preocupar, dar ênfase, dar ibope para o seu inimigo. Você precisa obedecer a ordenança que Deus te passa. Se Deus falou para ti, fique em silêncio, não revide, não procure, olhe apenas para mim, faça exatamente o que Deus está te mandando. Porque a partir do momento que você começa a olhar muito para o que as pessoas estão fazendo contra você, ou o seu inimigo está vindo contra ti, quando você para prestar atenção, você está dando abertura para você ter a sua estrutura abalada. Deus não quer isso para a tua vida. Deus não quer que você perca tempo olhando para o lado. Ele quer apenas que você olhe para Ele. Porque conforme você se concentra em Deus, você coloca a sua concentração em Deus, você não tem tempo, literalmente no sentido da palavra, você não tem tempo para gastar com besteira. Porque o seu inimigo é um derrotado, ele vai perder, ele não vai ganhar essa guerra. Porque Deus está contigo. Então, se você parar para ficar olhando as adversidades que estão acontecendo à sua volta, os impedimentos e tudo, e você ficar dando ibope para isso, você vai alimentar dentro de você o medo, a dúvida, a incerteza. É Deus querendo provar para ti que você pode confiar nele, que você vai seguir em frente na direção dos propósitos dele, e é você querendo olhar para as adversidades, querendo olhar para o seu inimigo e permitindo, que é uma legalidade que você está dando, da dúvida, da incredulidade adentrar no teu coração. Então, por isso que Deus fala para a gente sempre estar concentrado nele, olhando para ele, priorizando a ele. Entende? Porque enquanto a gente está lá priorizando ao Senhor, Deus está trabalhando na sua vida de uma maneira para te entregar a vitória. Entende? E às vezes você precisa ter isso como certeza dentro de você. Deus te protege. Você está dedicando a sua vida para Ele. Você está buscando a Ele. Você está tendo um relacionamento com Ele. Você decidiu querer segui-lo. Você decidiu querer mudar a sua vida. Você está permitindo o tratamento. Deus está te protegendo. Você não tem que olhar para as adversidades. Você não tem que olhar para as circunstâncias. Você não tem que dar ibope para o teu inimigo. Entende? Segue no direcionamento que Deus te deu, quietinho ali, você e Ele apenas. Não abra sua boca para verbalizar a sua intimidade com Deus para ninguém. Entende? Que a partir do momento que a gente verbaliza, ao nosso derredor existem demônios. E eles são fofoqueiros entre si. Então, a partir do momento que você verbaliza o que Deus está fazendo na sua vida, você está entregando de bandeja para a oposição o que Deus vai fazer na tua vida. Se você se manter calado, em silêncio, ninguém vai saber, principalmente o inferno. Entende? Você pode ter suas limitações no plano espiritual de não conseguir enxergar a sua volta. Porém, existe à sua volta espíritos malignos que estão o tempo todo querendo saber o que Deus, qual é o mistério de Deus contigo. E a partir do momento que você verbaliza, você está entregando de bandeja a situação que Deus tem com você. Seja verbalizando para alguém, ou seja verbalizando você mesmo. Entende? Então vamos supor que Deus tem um mistério contigo. É você mesmo, com você mesmo, conversando contigo mesmo. Você verbaliza o que Deus falou para ti. Esse verbalizar ao seu redor, o demônio pega.
Não é para você verbalizar nada. O mistério que se Deus tem contigo é contigo e acabou. Deixa os curiosos saber ele na curiosidade dele. Você não precisa ficar dando ibope da tua vida para ninguém. Porque além de travar a tua vida, ok? Vai dificultar o seu processo. Você vai trazer carga desnecessária para o seu processo. Entende? Aí vai vir aquelas pessoas que vão se colocar como obstáculos, te impedindo de chegar na promessa. Porque você verbalizou o que não era para verbalizar. Entende? O plano espiritual, gente, ele é real. Tanto o inferno quanto o céu. Ele é real. Tanto o bem quanto o mal. É preciso tirar de nós crenças que foram impostas no decorrer do nosso desenvolvimento como ser humano, que nos limitam a achar que Deus é apenas o que está escrito na Bíblia. Deus é relacionamento. Quanto mais você se relacionar com Deus, quanto mais você ler a palavra, quanto mais você colocá-la em prática, quanto mais você se entregar ao Senhor, mais de Deus você vai conhecer e vai se surpreender com a forma que Ele trabalha. Para Deus não existe limitações. Quem coloca limitação é o ser humano, é o homem, é a sociedade. Entende? Então, quanto mais você se entregar para o Senhor, mais a sua mente vai sair da caixinha e vai abrir. Você vai ter uma mente mais aberta, um entendimento mais abrangente. E você vai começar a entender como que Deus trabalha na sua vida. Isso tudo a gente consegue mediante relacionamento. A nossa visão é aberta. Conforme a gente vai passando com Deus, conforme a gente vai se graduando, vamos botar aqui a palavra graduação, no Senhor, a gente vai adquirindo novos hábitos, novos talentos, novas unções. A gente vai despertando mais o nosso espírito e a gente vai conseguindo entender como que Deus trabalha. Entende? Sendo que a gente não precisa entender nada, a gente só precisa confiar. Entende? Então, o lugar que Deus vai te colocar, você precisa ter a sua fé inabalável e a sua confiança indestrutível. Então, tudo que você está passando no seu processo hoje é Deus fortalecendo isso em ti. Entende? Para cada vez mais você se ver na dependência dele e entender como ele trabalha. Então, a sua priorização a Deus é fundamental. Se você perder tempo olhando para o que o seu inimigo acha de ti, você vai estar entrando num buraco sem fim. Porque é essa a intenção da oposição contigo, tirar o seu foco de Deus. Entende? Então, não perca tempo se preocupando com o seu adversário. Entenda isso. Ninguém pode contra a tua vida. Ok? Deus rege sobre ela. Então você não precisa temê-lo. Você não precisa temer o teu inimigo. Entende? Você é guardado pelo sangue do Cordeiro, revestido por ele. Você que tem intimidade, ok, gente? Vamos deixar algo claro aqui. Porque muitas pessoas vivem uma religiosidade. Querem o que Deus pode dar, mas não procuram ele na intimidade. Então, você que procura Deus na intimidade, tem relacionamento com ele e prioriza o Senhor na sua vida, nada pode tocar em você, porque ele não vai deixar. Entende? Então, quando você tem essa certeza dentro de si, você caminha mais leve, mais confiante na direção que Deus está te mandando ir. Tá bom? Então, segue com a cabeça erguida, sabendo que você é protegido por Deus, que Ele rege sobre a sua vida, ok? E que você vai viver os planos do Senhor, porque você é um filho obediente, porque você busca a presença de Deus, porque você tem relacionamento com Ele. Tá bom? Essa foi a palavra que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Tchau, tchau.